Lá em Moçambique estivemos trabalhando com crianças. E Moçambique é um lugar que tem muitas crianças. Infelizmente, muitas delas são órfãs. Nós estivemos presentes em vários orfanatos, em locais onde missionários, homens e mulheres de Deus, têm se dedicado em cuidar de crianças. E as crianças também oram, as crianças também buscam a Deus. As crianças podem fazer a diferença e foi isso que nós vimos ali em Moçambique. Quando nós chegamos ali em Moçambique, nós chegamos em uma igreja onde o Ministério Infantil já existia a escola dominical, mas as crianças gostariam de algo mais. E o Ministério dos Gideões Mirins foi ajudar essa igreja a trazer essa unidade maior que as crianças precisavam e esse amor pelas coisas do Senhor que veio através da oração. Patrícia, algumas mudanças tiveram que ser feitas lá em Moçambique. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura de Moçambique? Vamos. O próprio Ministério de Gideões Mirins, respeitando a cultura dos povos e de qualquer nação, de qualquer língua, ele procura se adaptar de forma que o Senhor é que conduz a forma que vamos realizar e implantar o ministério em cada igreja. Então lá, Suzy, o exército lá, nosso exército, né? Todos aqui respeitam, todos aqui gostam muito, querem ser do exército, querem conhecer alguém do exército, as crianças admiram o nosso exército, a marinha, a aeronáutica, mas lá é diferente, um pouco diferente, Suzy. Pastora Suzy, a senhora sabe que lá a milícia, os militares lá, eles são vistos como marginalizados, porque eles, de certa forma, acobertam as drogas, o crime. Há tanta corrupção, né? Lá em Moçambique eu tive a notícia de um missionário que recebeu, felizmente, ele recebeu uma doação de um equipo odontológico completo e um casal norte-americano doou todo o material de odontologia para o norte de Moçambique, né? E esse material veio em navio, em um container, por navio em um container, e quando ele chegou lá, aí no porto, né, o missionário foi receber o material com os papéis, tudo comprovando que era uma doação, né, para ajudar as pessoas carentes. E aí o funcionário já começou, não, você tem que pagar essa taxa. Não, isso não tem taxa, isso é uma doação. Não, mas você tem que pagar o meu. E depois de mim você tem que pagar o do fulano, e depois você tem que pagar o do ciclano. Ele falou, não, mas isso não está certo. E o resultado, Patrícia, é que a conta que eles tinham que pagar era tão alta que era mais vantagem comprar um equipo lá em Moçambique. E sabe o que aconteceu? Eles tiveram que devolver todo o material ganho para o container novamente. Esse material foi mandado de volta para os Estados Unidos e ele ainda teve que pagar o transporte de volta. Ficou sem o material, ainda teve que ter o gasto. Mas Deus vê todas as coisas, né, pastora Suzy? Então, pastora Suzy, e nisso também, para nós respeitarmos essa cultura e trazermos a realidade que Gideão é uma criança obediente, Gideão é uma criança que respeita a outra criança, que respeita os colegas, que faz o seu para casa, que é uma criança que é um exemplo de Gideão Mirim. Ele quer ser um exemplo para a nação. E com isso nós adaptamos a roupa. Então as roupas lá é dividido também como faixa etária. Amarela, vermelha, a camisa vermelha e o boné vermelho, e verde, a camisa verde e o boné verde. Assim, todos os povos e todas as nações, como o próprio coração do Senhor quer, nós estamos no mesmo rio, nas mesmas águas que o coração do Senhor, nós queremos fluir. E nós nos adaptamos dessa forma, para sermos bem recebidos e sermos bem vistos pelas outras igrejas, pelas outras crianças. Assim também podemos implantar um ministério em uma escola, onde toda uma escola é esse o desejo, né, da diretora, já tem ali um momento de oração para aquelas crianças. Nós também ministramos e implantamos ali os Gideões Mirins, e aquelas crianças, através daquela escola, têm trazido seus pais, que por muitas vezes, a maioria das mulheres lá são
separadas, vários filhos, e daquela forma o Senhor está construindo uma nova nação, uma nova geração, uma geração de adoradores. Que privilégio, né, Patrícia? A gente imaginar que é possível se trabalhar com crianças e trazer essas crianças para esse nível de intimidade com Deus. Crianças que vão conhecer Jesus desde a mais tenra idade e vão começar a orar e a buscar ao Senhor pela nação, pelos pais, pelos professores, que vão se colocar como intercessores para que a vida delas seja transformada e a vida das pessoas que estão em volta seja transformada. E nós vimos lá em Moçambique o ardor, né? Esse coração que realmente quer orar, que realmente quer buscar o Senhor, né? As crianças encontram ali realmente o amor de Deus, o amor que às vezes não é encontrado na casa, não é encontrado na própria família. Como eu bem disse, a maioria ali, os pais são separados, ou as mães, os maridos se acham no direito de terem outras famílias, não dão tanta atenção, e de forma que o Gideões Mirins é uma estratégia do Senhor, de levar realmente aquelas crianças a serem adoradores, a ter intimidade com Deus. Exatamente. De forma de um fluir que essa próxima geração vai ser uma geração de adoradores, em nome de Jesus. Amém, amém. E olha, você que não tem ideia de como é Moçambique. Moçambique é um dos países que tem um dos maiores índices de caso de loucura. E quando nós estávamos conversando com essas missionárias, a Carminha, a Marta, elas compartilharam conosco que as pessoas lá, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, acaba se tornando mais real do que o mundo real. E o nível assim de magia, de bruxaria, de consagração, é muito intenso. Então, normalmente, quando a pessoa consagra o filho, o sobrinho, o parente, né, a alguma entidade, isso significa que ele vai ter alguma promoção, algum sucesso pessoal, alguma coisa assim. E quando ele não tem coragem de matar, de sacrificar aquela criança vai ter problemas mentais quando for adulta. E em Moçambique, então, quando as pessoas veem alguém com algum problema mental, um louco, eles já sabem que aquela pessoa tinha sido consagrada a um espírito. Essa é a mentalidade lá em Moçambique que nós vimos. Mas você vai ter a oportunidade de ver um pouquinho mais sobre Moçambique. Confira conosco algumas fotos e veja um pouquinho o rostinho desses pequenos soldados intercessores, os nossos Gideões Mirins, ali em Moçambique. This is my desire, come on.